Trocando ideias. Oferecimento: Centro de Beleza Helena Pinheiro, Rua Santana Soares, 630A, Lagoa Seca, em Juazeiro do Norte. Trocando ideias. Este é um programa que não visa o debate, mas sim a reflexão. Queremos refletir e aprender com a experiência de outras pessoas. Daí a importância de estarmos sempre trocando ideias. Nosso convidado especial de hoje, ou a nossa convidada especial de hoje, veio de Mirandiba, interior de Pernambuco, numa família que de 16 filhos, ela era a 15ª. Até os 10 anos de idade, não sabia o que era água encanada e energia elétrica. Nossa convidada hoje é a farmacêutica doutora Lindaura Carvalho. Doutora Lindaura, que história é essa que água encanada e energia elétrica só depois dos 10 anos? Isso mesmo, Tony. Então, eu nasci numa casa de taipa, lá no interior de Pernambuco, né? E eu carregava água na cabeça de cabaça. Não sei se você sabe o que é cabaça. Sei demais. Né? Minha mãe lavava a cabaça e tirava de molho e a gente carregava água na cabeça. Essa casa que nós nascemos, todos os filhos, né? Era do meu avô. E meu pai era o mais novo e ficou morando com meus avós. Ele casou com 36 anos de idade. E ficou morando nessa casa, que foi o último que casou. Até hoje essa casa existe, né? E a gente tem uma relíquia por essa casa. Todos os netos, mamãe enterrou o umbigo na porteira do curral dessa casinha. E está lá, todos os netos enterrados o umbigo, que ela disse que lá é o lugar sagrado. O nome do sítio é Apertado. É Apertado. Era apertado morar nessa casa. Era apertado morar nessa casa. Combinava bem com o nome do Só sítio. tinha uma cama, que era da minha mãe, e o resto todo mundo dormia de rede. A única mobília da casa era uma mesa, com um banco do lado e um banco do outro, que era para o almoço. O fogão era a lenha, feito de barro, tinha uma bancada bem grande assim de barro, que a gente ficava em cima esperando a mamãe fazer tapioca. Ela fazia queijo, leite, porque a gente criava umas vaquinhas, pouquinhas, só para tomar leite mesmo. Eu me lembro, eu pequenininha, eu ia para o curral com o papai para tomar o leite, ele tirando da vaca. Ou seja, deixa claro que era uma vida muito difícil. Muito. Como foi essa saída do sítio, né, para ir morar na cidade e começar a conhecer tudo aquilo que era muito novo, né? Algo que para muita gente era comum e que de repente era novo. Água encanada, energia elétrica, a civilização de uma forma bem comum, né, saindo ali do sítio Apertado e indo propriamente para Mirandiba. Meu irmão mais velho, que é Aderval, e ainda hoje é vivo, ele saiu de lá e foi morar em Belém de São Francisco. E foi levando os outros irmãos, ainda foram 3 para Belém de São Francisco estudar na casa de parentes. E meu pai dizia que todo mundo tinha que estudar lá em casa. A única riqueza que ele tinha a dar para a gente era estudar, porque ele nem mamãe sabiam ler. Então ele queria muito que a gente estudasse. Então ele saiu distribuindo os filhos nas casas dos parentes. E eu, como fui a última, porque o 16º morreu, eu fui a última que saí do sítio. Mas a minha irmã casou e foi morar nessa cidade, por sinal ela casou com o dono de uma farmácia, depois eu tornei farmacêutica. E com 10 anos eu fui morar nessa cidade muito próxima, eram 18 quilômetros do sítio, a cidade. Nós íamos a pé do sítio, 18 quilômetros. Todo final de semana eu morava na cidade com minha irmã e eu voltava a pé para ver mamãe, passava o final de semana com ela. E eu fiquei morando na casa da minha irmã, que fui a última, e estudei nessa cidade até completar o ginásio. Naquela época não era como é hoje, é completamente diferente. Era o ginásio, depois o científico ou o colegial, que era para ser professor. Né? E depois ficou chamando normal? Normal, e hoje mudou tudo. Mudou então tudo. Eu estudei no sítio, na casa de um tio meu, que a minha madrinha de batismo era professora, eu me alfabetizei no sítio, né? Tinha palmatória, eu não era quietinha, né, Tony? Até hoje não sou, então eu sempre ia para a palmatória, tinha que se ajoelhar nos caroços de milho e levar a palmatória, porque eu sempre era danada da turma. Mas depois que fui para a cidade, eu melhorei, né? Lá naquela época tinha o dia da feira. Então, o dia da feira é o dia da feira da cidade, que bota aquela banca no meio da rua, que não tinha loja de roupa, essas coisas, a cidade muito pequena. E eu trabalhava na farmácia do meu cunhado no dia de sábado, que era o dia da feira,
porque eu era boa vendedora e eu queria ganhar comissão. Já tinha uma conversa boa desde Já tinha conversa boa, já tinha conversa boa. Aí eu fiz o ginásio e quando eu terminei o ginásio eu fui para Recife. Já estavam meus irmãos em Recife, já tinham alugado apartamento, já morava quase todo mundo junto. Já 2 já tinham casado e eu fui morar junto com meus irmãos num bairro de Recife, bem afastado, que a gente tinha que pegar 2 ônibus para poder estudar. O que foi que a menina Lindaura mais teve de dificuldades, ou pelo menos uma coisa que mais chocou a menina Lindaura, de quando saiu do sítio, que praticamente não tinha muito conhecimento da tecnologia, do que era moderno, e quando chegou de repente na cidade, seja em Mirandiba ou seja em Recife, o que foi aquilo que mais chamou a atenção? O que me chamou mais a atenção foi a luz. Tinha televisão na casa da minha irmã, eu não sabia nem o que era televisão, né? E tinha um cinema na cidade, que era só um dia de cinema por mês, que ela vinha para a cidade, e era aquele cinema de fita, de bobina. Então, todo mundo levava a cadeira para o cinema, porque não tinha cadeira, era um salão que eles botavam aquele filme e a gente ia assistir o filme. Então, para mim, era uma coisa do outro mundo, porque eu nunca tinha visto isso na minha vida. Meu cunhado, ele tinha uma condição financeira razoável e na casa dele tinha televisão, entendeu? Não era todas as casas que tinha televisão na cidade também, não. E aí eu fiz o ginásio lá e fui para Recife. Quando eu fui para Recife, aí foi outra realidade. Com 15 anos de idade, você já é numa capital feita Recife. Meu irmão mais velho arrumou um emprego para mim na clínica de um primo meu, que era médico. E foi meu primeiro emprego de carteira assinada com 15 anos de idade. Então, 15 anos já começou a trabalhar e não parou até hoje. Carteira assinada até hoje. Até hoje não, estou aposentada, né? Já por conta da idade que eu comecei muito cedo, mas como empresária eu não vou terminar, não vou parar nunca. Eu tenho certeza que eu vou ficar até os 90 lá na farmácia, se Deus quiser. O que é que tem em Mirandiba hoje que se assemelha com daquela época? Não, hoje cresceu muito a cidade, né? Hoje tem uma prefeitura grande, hoje tem muitas escolas, só tem até o primeiro grau ainda, não tem segundo grau na cidade ainda, mas cresceu, não cresceu tanto quanto deveria ter crescido não, mas tem cresceu. Energia elétrica e água no sítio? Tem. Não, no sítio hoje só tem energia elétrica, água não. Água Ainda não, mas a energia já tem. Meu irmão ficou tomando conta, um que ficou próximo, morando lá próximo, e ele botou energia elétrica. Mas a casa continua do mesmo jeito. A gente não fez nada de benfeitoria em relação a emassar, o chão é de terra, a gente aguava o chão e varria os terreiros para ficar bem limpinho. E meu divertimento de criança era bem distante, você vê a pista que passa de Salgueiro para a Serra Talhada, para ir para Recife, eram os carros que subia, era meu, os carros que descia era do meu irmão, e a gente ficava contando. Para ver quem ganhava. É quem ganhava. Eu me lembro muito bem, minha irmã, encostada mais velha, casou com 18 anos e foi morar em Brasília. E eu nunca tinha tido uma boneca. Minha boneca era tudo aquelas bruxinhas de pano que meu pai comprava. E aí ela trouxe uma boneca para mim. E a boneca chorava e tinha cabelo a boneca e fechava os olhos quando a gente deitava ela. E aí eu fui brincar de noite com um candeeiro e toquei fogo no cabelo da boneca. Mas, menino, eu chorei todo. Foi 2 dias chorando por causa desse cabelo que eu tinha colocado fogo. A tragédia por causa de uma boneca. Então hoje eu vejo que as crianças têm tanto brinquedo e não valorizam. E isso me marcou desde a infância, que quando eu vejo uma boneca que fecha o olho, eu me lembro da história. Entendeu? Que é muito bom a gente saber que a gente teve uma infância, por mais que a gente tinha condição financeira muito pobre, mas a gente tinha muito amor. Então, toda noite, meu pai, quem deitava no chão, ele saía reunindo e botando nas redes. E a gente tinha que todo dia tomar benção a ele e a mamãe para dormir, rezar e tomar benção. E até hoje eu passei isso para os meus filhos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e a gente dizia e ele dizia para sempre seja louvada, benção mamãe e benção papai. Não era pai e mãe não, era benção mamãe e benção papai. Então, eles deram muita educação a gente, apesar deles não serem não ter nenhum estudo. Mas era analfabeto. Era analfabeto, todos 2. Mas a gente nunca passou, se tivesse uma visita, a gente não passava nem perto, porque se passasse já sabia que ia levar uma surra. Ela chamava, dizia, vá quebrar o cipó e traga fininho, porque o grosso quebra logo. Então... tudo muito rígido. Tudo né? muito rígido, mas ela soube dar isso pra gente, muito amor. Então ela morreu aqui na minha casa.
Mas minha mãe deixou muito isso em nós, todos os irmãos, essa união muito grande, esse respeito pelos idosos, esse respeito pelas pessoas, ela passou muito isso para mim. Em Recife, fez faculdade, se tornou farmacêutica, e aí é uma farmacêutica, alguém que trabalha com medicamentos, mas propaga para que as pessoas não utilizem medicamento. Eu Exatamente queria entender que coisa meio louca é essa. Não quer ganhar dinheiro, mulher? Eu quero ganhar dinheiro honestamente. E aí me explica essa história. Não, Tony, o que acontece? Hoje tem muito automedicação. O que é que está acontecendo no nosso país? Muita mídia, muita propaganda em cima de remédio que deveria não ter esse tipo de propaganda. Por quê? Engana as pessoas que não sabem o que é o medicamento. Todo medicamento, apesar, pode ser um medicamento vindo da fitoterapia, que é das plantas medicinais, ele tem efeito colateral. Então, muita gente hoje tem muita sequela por conta do uso indevido de medicamento, certo? Por exemplo, um antibiótico. O médico passa um antibiótico para um paciente que ele tinha uma infecção e ele toma um antibiótico com 2, 3 dias, passou a febre, ele para o antibiótico por conta própria e depois dá para o irmão, dá para alguém. E se essa bactéria fica resistente, no dia que ele tiver outra infecção, ou pode não curar essa infecção, aquele antibiótico não serve mais. Ele tem que tomar um antibiótico mais forte, mais caro e mais tudo isso. Então as pessoas não sabem o perigo que tem um medicamento. Se você tiver uma boa reeducação alimentar, se você tiver um trabalho de educação física, de cuidar do seu corpo, de cuidar da sua mente, de cuidar do seu espírito, você não adoece. Quantas pessoas hoje estão em depressão sem necessidade? Porque se isolam, a família não apoia, porque eles não têm com quem conversar e começam a se automedicar. Doutora, eu só durmo se eu tomar remédio para dormir. Quantas pessoas chegam na farmácia falando isso? E às vezes só precisa de uma atenção, só precisa tomar um chá, só precisa ter um calmante, fazer uma terapia, que tem outras alternativas a não ser medicamento. Quando um paciente precisar de medicamento, eu tenho como atender o medicamento, mas muitas vezes eu convenço o paciente que ele não precisa de medicamento. A senhora falou agora em depressão. A depressão pode dizer que é uma doença moderna que antigamente, 20 anos atrás, não era uma doença tão comum como a gente vê hoje. Quantas e quantas pessoas não se reclamam de depressão, se sentem depressivas, casos de suicídio provocados por pessoas que antes tiveram a depressão. Dá para explicar o porquê dessa depressão, ou porquê esse número de depressão, de pessoas depressivas tão alto hoje em dia? Olha, muitas coisas estão provocando a depressão, certo? Eu estava há pouco tempo, menos de um mês atrás, eu tive com um psiquiatra aqui da região e ele me falando isso, que ele tem da criança ao idoso com depressão hoje. Criança, né? Criança com depressão. Então, já tem psiquiatras aqui na região trabalhando só pediatria na depressão. Por quê? O que é que está acontecendo? Muita tecnologia. A tecnologia ajuda, mas em outras coisas atrapalha. Você não tem tempo para o seu filho, você vive no celular direto, seu filho vive no tablet, vive na televisão, vive em tudo que é de tecnologia e se isola de todo mundo. E aí ele começa a ter depressão. Tem médico que chegou para mim e dizia assim, doutora, eu tenho um paciente que está com baixa de vitamina D, criança, bebê, porque a mãe não tem tempo de botar no sol a criança, para você chegar ao ponto que chegou hoje. Então, as mães, por essa vida louca de você querer se autoafirmar, de ir para a rua, de trabalhar, de tudo isso, com muita tecnologia, você esqueceu da família. O berço é a família. Você tem que ter tempo para seu filho, você tem que levar seu filho na escola, você tem que curtir. Eu curti todas as fases dos meus 2 filhos. Eu ia para tudo. Se tivesse um toque de caixa da escola, eu ia. Dia de 7 de setembro eu me fantasiava, ia. De São João eu ia. Por quê? Passa muito rápido. E as mães que não pensam nisso, elas estão perdendo a infância todinha do filho. Então, essas crianças estão ficando depressivas, estão ficando isoladas. Você vê muitos adolescentes que estão fazendo vestibular se suicidando também, porque cobram muito, tem que fazer tal curso, tem que fazer não sei o quê. E quem tem que decidir a vida deles é eles, não sou eu.
Então, eles é que têm que saber o que é que eles querem, mas eu acho que a falta de atenção na família é o que está mais causando depressão. Reclamavam tanto da falta de modernidade. Mas também agora está excessivamente... Você chega num restaurante hoje, Tony, tem uma família, todo mundo com o celular na mão, ninguém olha para a cara do outro mais. Tem Wi-Fi? Tem Wi-Fi, Tá é a primeira mundo... coisa que pergunta, entendeu? Então acontece muito isso, você sabe que mudou a família que rezava unida, que ia para a missa no domingo, mudou, cada um vai para o seu canto, a casa é grande, cada um vai para o seu quarto, cada um tem sua televisão. Então esses isolamentos também provocam muita depressão. Se vê farmácias se multiplicando nas cidades, né? Tem bairros que às vezes tem mais de uma, inclusive. Isso é bom? Aproximar esses medicamentos todos, ter esse acesso tão fácil aos medicamentos nos bairros? Olha, Tony, infelizmente isso acontece no país da gente. Porque aqui em Juazeiro mesmo nós temos um número de farmácia, principalmente comercial, uma quantidade enorme. Eu estava conversando com um colega farmacêutico, ele disse que aqui em Juazeiro abriram 35 farmácias em um ano, farmácia comercial. Então, gente, é muito exagero. Quando você chega em Portugal, por exemplo, lá a farmácia, para se ter uma farmácia, você tem que tirar uma licença na prefeitura e aquele bairro tem que comportar uma farmácia. E tem que ter um sócio farmacêutico ou dono farmacêutico, porque não é comércio, é saúde, é você saber vender medicamentos se precisar. Você às vezes entra numa farmácia aqui e até você chegar lá dentro, você tem 10 pessoas lhe oferecendo um monte de remédio. Quando você chega no caixa, tem um monte de gente oferecendo. Medicamento não é para ser oferecido em caixa. É para você orientar, para você explicar o efeito colateral do medicamento, qual o melhor horário para tomar o medicamento, porque tem muitos medicamentos que não são absorvidos porque são tomados de horário errado. Por exemplo, um ômega, que é uma cápsula de óleo de peixe, ele deve ser tomado junto com a alimentação. Às vezes um paciente toma em jejum, aí não tem absorção tão boa, porque é uma substância lipossolúvel, isso é absorvido em presença de gordura. Então tudo isso é obrigação do farmacêutico estar ali para orientar. Não sou contra os balconistas, não sou contra nada disso, mas eu sou contra eles não ter formação e orientação para que eles orientem a população corretamente. A senhora falou aí farmácias comerciais. Qual é a farmácia que não é comercial? Não, farmácia, em relação à farmácia de medicamento industrializado e manipulado. Hoje nós temos aqui na região, em Juazeiro, por Crato, nós temos 9 farmácias de manipulação e o restante são farmácias que só vendem medicamentos industrializados. Essas é que só chama mais comerciais? Mais comerciais, que você já compra um medicamento industrializado e vende um medicamento industrializado, não é feito na farmácia. Na manipulação, nós compramos a matéria-prima e fazemos o medicamento para a pessoa com a dose personalizada para aquele indivíduo. Dá para confiar em plantas medicinais? Dá e muito. Eu fui criada com plantas medicinais e até hoje eu amo a medicina na fitoterapia, porque tem muita comprovação científica. Hoje nós temos muitos fitoterápicos com comprovação científica. O sintético, às vezes, vem de uma fórmula molecular que eles se espelharam de um fitoterápico. Então dá para se confiar sim. Nós temos muito trabalho sério no Brasil. Tem muita planta ainda para ser estudada, tem muita coisa. A biodiversidade do nosso país é enorme, a Amazônia, por exemplo, tem uma biodiversidade. Aqui na Chapada do Araripe nós temos... Amanhã eu tenho um encontro com enraizeiros da Chapada, que eu vou muito, encontro muito com eles para trocar ideias, porque a sabedoria popular é muito grande. Quem somos nós farmacêuticos para não entender o que eles já estão usando há 50, 60, 80 anos, que vem de gerações e gerações. Qual é a opinião da farmacêutica Lindaura Carvalho quanto à utilização da maconha na medicina? Eu sou super a favor. Já devia estar sendo usada há muito tempo. Entendeu? Olha, eu acho que esse mito da maconha, porque a maconha é uma droga, todas as substâncias são droga, Tony. Todas as substâncias são droga. Um fitoterápico simples é uma droga. O ópio veio da papoula. Mas nós temos vários anestésicos que vêm de plantas medicinais que são drogas. Agora, você tem que saber padronizar e utilizar corretamente. Eu não sou contra de jeito nenhum. Acho que a maconha tem que ser padronizada. Tem doenças que com a maconha você faz tratamentos e que tem efeitos maravilhosos. Por que não utilizar? No Cariri, uma situação que ainda gera certa polêmica por parte de muita gente, mas que é muito utilizado, inclusive promete
curas milagrosas, até contra o câncer, é o leite da Janaúba. E qual é o seu pensamento quanto a isso? Olha, não tem estudos ainda científicos em relação ao leite da Janaúba. O problema dele é o seguinte, é que plantas medicinais têm muita coisa empírica. Até virar realmente para comprovar cientificamente, você tem que ter trabalhos. A Anvisa fiscaliza corretamente isso. Por quê? Porque se você não fizer trabalho, você faz um trabalho para você lançar um medicamento, é 10 anos, às vezes 20 anos de trabalhos. E depois que você lança, que a população do mundo todo começa a usar, começa ainda a ter efeitos colaterais. Nós temos um produto que é muito usado aqui na região, na manipulação e na indústria também, que é o minoxidil. O minoxidil é um produto que foi descoberto para hipertensão, que é um vasodilatador. Quando as mulheres começaram a tomar, eles começaram a criar barba, começaram a criar cabelo, e aí foi suspenso para a mulher. Tinha muito hormônio masculino. Não, ele faz vasodilatação e o cabelo nasce. Então fecha barba, cria cabelo e tudo. É isso que eu estou dizendo, o medicamento foi descoberto para hipertensão renal, e hoje se usa ainda para hipertensão renal, mas não usa mais em homem, ou em mulher, só usa em homem. Você está entendendo? Então, todo medicamento, tudo que é de pesquisa, até chegar à comprovação científica, demora muitos anos. Você não pode pegar aqui, é por isso que eu digo, a sabedoria popular é muito boa, mas a gente tem que levar para as universidades, comprovar cientificamente para poder usar e poder registrar na Anvisa para poder utilizar. Para dar segurança. Para dar segurança. Hoje tem uma planta que estava se usando muito no Brasil inteiro, que é a moringa. Não sei se você ouviu falar. Ouvi falar, inclusive se fala... Eu tenho um pé ali, ó. Para a questão da água, né? Da pureza da água. Ele tem trabalho, muito trabalho em relação à filtragem da água, à decatação da água, tem muito trabalho, mas a nível oral de medicamento não tinha. Começou a se usar muito, falando que é anti-inflamatório, que baixa glicose, muitas coisas empíricas, mas não tinha trabalho. A Anvisa proibiu. O Brasil foi proibido a utilizar. Os raizeiros estão usando? Lógico que estão usando. Porque eles estão usando como plantas medicinais, eles não estão usando como medicamento. Até que se comprove que a Anvisa libere a gente para usar na manipulação ou na indústria, tem que ter comprovação científica. O que tira Lindaura Carvalho do sério? O que me tira do sério é tratar um idoso com desprezo. Eu já vi coisa assim absurda, grosseria de um idoso em alguns locais, principalmente esse paciente mais simples. Então, eu tenho isso lá na minha farmácia. Trate todo mundo o melhor possível, porque eles estão muito carentes. Eles vão, às vezes a família não apoia mais. Eles às vezes chegam lá na farmácia e digo, a senhora quer que eu mande levar seu medicamento em casa? Não, doutora, quero não, eu quero vir aqui para conversar com a senhora, porque eles não têm atenção em casa. Então, às vezes eu vejo a família mesmo gritando com o idoso, sem ter atenção com aquele idoso, despreza, joga no asilo, não vai mais lá. Em dezembro eu fiz um Natal em um asilo aqui, e eu conversando com os idosos lá, tinha idosos que fazia mais de 10 anos que não sabia quem era ninguém. Então, eu só acho que a gente tem que ter muito carinho. É tão bom você cuidar do seu pai e da sua mãe até o último dia, é tão gratificante. Se todo mundo soubesse disso, eu acho que vem tudo em dobro para a gente. Nossas cidades estão preparadas para receber os idosos? Eu acho que ainda não, Tony. Eu acho que ainda não. E nós vamos ter muito idoso daqui para os anos 30, muito idoso, porque o país, cada vez mais, você está tendo menos filhos, a família tá tendo, ou não está tendo filho, né? E a população está ficando mais velha. Por quê? Também o pessoal está se cuidando mais. Está tendo mais informação, está tendo mais exercício físico, está tendo muito mais coisas. Você tem, aqui no SESC, por exemplo, tem grupos de idosos que vão para lá, que tem psicóloga, tem educador físico que faz a parte dele, tem nutricionista, tem todo um cuidado. Também tem esse lado também. Então a população está envelhecendo mais. Lindaura da rádio, a doutora da rádio, que sempre ficou conhecida num programa da FM Padre Cícero, em Juazeiro do Norte. E ficou tão popular que, quando vai para as comunidades, que escutam a voz, nem conhecem a imagem, mas as pessoas já falam, é a doutora da rádio. Ficou tão popular, não pensa em entrar na política? Deus me livre, nunca pensei em entrar na política. Nunca recebeu uma proposta? Nem nunca recebi, e se recebesse, não toparia. Eu gosto muito do que eu faço,
Não sou contra a política, eu acho que tem que ter uma política séria no país, mas eu acho que eu não tenho um perfil para isso. Primeiro que eu nunca vou ser comprada e eu nunca vou comprar ninguém. Então não dá para mim esse negócio de política. E eu acho que o país ainda é muito enraizado isso, Tony, infelizmente. Eu espero que tenha jovens que queiram ir para a política, fazer uma coisa séria, porque a corrupção do nosso país é muito grande e que é muito nojento isso. Então, eu nunca De 0 a 10, qual a sua nota para os políticos no Brasil? Uns 4. Então, isso é uma boa avaliação? É, eu acho que está boa demais ainda. Lidaura Carvalho é feliz? Muito feliz. E o que é felicidade? Felicidade é isso aqui, é eu ter meus filhos saudáveis, eu ter uma empresa consolidada de 20 anos, com 16 colaboradores, que teu colaborador está comigo desde o início. Felicidade é muito simples, não é ter, é ser. Então não é ter dinheiro, não é ter coisa, é você ser simples e você poder ajudar as pessoas. O que eu mais gosto de fazer é dar palestra, é ajudar as pessoas, estou com o Farmapraça, que é o farmacêutico na praça, levando os alunos de farmácia para o meio da rua. Isso é felicidade para mim, eu poder ajudar as pessoas com o meu conhecimento. Se eu tiver conhecimento e não puder não passar, não adiantou nada. Para que eu tenho conhecimento? Eu não vou ficar para cimento, então. O meu legado é passar conhecimento e ajudar as pessoas que mais precisam. Tem alguma coisa algum sonho que até hoje não conseguiu realizar? Tenho 2 sonhos, mas está bem pertinho de realizar. Um é a minha nova sede, que a primeira coisa que eu disse para a arquiteta foi: a senhora vai fazer a área de descanso dos meus funcionários. Isso da sua farmácia? A minha empresa. E o outro sonho é... O descanso para os funcionários? Descanso para os funcionários. Então vai ter uma área de descanso para eles dormirem, vai ter uma área para treinamento, que também nós vamos fazer a parte de ginástica, de yoga para eles. Eu quero eles tendo qualidade de vida na minha empresa. Porque quando você cuida bem do seu colaborador, ele também cuida bem de você e a gente cuida bem do próximo e dos pacientes que forem para a farmácia. E o outro sonho é também em relação à empresa, é eu ter um condomínio para cada um dos meus funcionários ter a casa deles para morar. Nem todos ainda têm a casa deles para morar. Depois que eu realizar esses 2 sonhos, está muito bom. A nível pessoal, eu tenho 2 filhos saudáveis, um já está terminando nutrição agora no final do ano, o outro está fazendo vestibular. Só tenho que agradecer a Deus por esses 2 filhos. Hoje eu sou separada, o pai dos meninos tem outra vida, mas tem um bom relacionamento. Tem uma pessoa que mora comigo hoje, que também respeito, e viver, e passear e cuidar deles, somente isso. Qual é a pessoa que, se vier numa rua, ali na mesma calçada, faria Lindaura Carvalho mudar de rua? Faria Lindaura Carvalho mudar de rua? Eu não tenho essa pessoa que faria mudar de rua, não. Não tenho ninguém que eu não goste para ter que mudar de rua hoje. E qual seria aquela que gostaria muito de encontrar um dia, que não conheceu e que gostaria muito de dar um abraço e dizer assim: eu queria muito lhe conhecer? Eu queria ter muito conhecido Madre Teresa de Calcutá. Eu conheço a história dela, assisti filme e acho que era uma mulher que era uma coisa que eu queria ter muito conhecido. Agora, a pessoa que eu mais queria que tivesse hoje comigo ainda era a minha mãe. Marcou na sua vida, mãe? Ela era muito carinhosa. Ela falava com a gente, ela dava uma lição de moral tão calminho, Tony, que a gente ficava com tanta vergonha que a gente nunca mais fazia aquilo. Então, a mamãe nunca gritou com a gente. A mamãe tinha muito respeito, mas ela sabia chamar na hora certa, ouvir a gente na hora certa, dar uma surra na hora certa e dar um carinho na hora certa. Isso ela soube criar todos os filhos dela. Conseguiu dar atenção a todos, Conseguiu. mesmo sendo 16? Mesmo sendo 16. Foram 15, porque o último morreu, né? Foram 15. E convenhamos, não é um número, né? Tão pequeno, né? Mas todos os netos dela tinham muito carinho por ela, porque ela era muito carinhosa. Meu pai, quando eu nasci, ele tinha 60 anos, né? Então, eu já conheci meu pai e meu avô. E ele morreu cedo, não morreu tão jovem, tão velho.
E mamãe foi quem terminou nossa batalha com a gente. Foi né? meio que pai e mãe na maior parte da sua Exatamente. Aí ela morava em Recife, quando eu vim para aqui, para a região, ela veio depois com minha irmã morar comigo aqui nessa casa e ela faleceu aqui junto a gente, mas eu aprendi muito com ela. Muito respeito, muita dignidade, saber respeitar as pessoas. Eu queria que a senhora olhasse para aquela câmera ali e a senhora está no topo do mundo, toda a humanidade está ali olhando. E nesse momento, a senhora pode falar, tem uma oportunidade de falar para a humanidade. Que mensagem a senhora deixaria? Deixaria que eles tivessem mais amor, principalmente pelas famílias, pela sua família. Porque se ele tem amor pela sua família, ele vai cuidar da sua e vai cuidar das outras. O mundo está faltando isso. Para ter paz no mundo, a gente precisa amar uns os outros, como Jesus disse para a gente. Então, se nós tivermos essa paz e a gente conseguir transmitir essa paz com os nossos filhos, com nossos maridos, com os nossos pais, nós vamos ter uma paz mundial. Porque hoje existe tanta guerra porque falta amor nas famílias. De Mirandiba para o Cariri cearense. Uma farmacêutica que toca o coração das pessoas, né? Por acaso que ela é a doutora da rádio, mas também a doutora do povo. Nossa querida Lindaura Carvalho, farmacêutica, que esteve aqui trocando ideias conosco. Semana que vem a gente volta com outro convidado especial. Eu sou sincero, eu até diminuí mais ouvir rádio, tratando de jornal. Porque você acaba sabendo das coisas que tem que saber. E você fica sabendo de muita coisa que não era para saber. Tá entendendo? Então, falar de sexo é muito mais gostoso. Mas falar de uma forma também prazerosa, né? Não desmerecendo o sexo.